reverência. Eu gostaria nesse momento, amados, que você estivesse por inteiro aqui. Se concentre na palavra. Amém? Gênesis 1, a partir do verso 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz de dia e chamou as trevas de noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Pai, em nome de Jesus, Deus. É a sua palavra, Pai. Que o Senhor fale conosco, Espírito Santo, fala conosco. Que nós estejamos aqui ouvindo, Pai, que essa palavra ela frutifique no nosso coração. Porque ela é a sua palavra. Em nome de Jesus Cristo eu oro agradecido. Amém. Vamos nos assentar, igreja. Hoje é o culto de Natal, da natalidade de Jesus. Mas nós, todos os domingos, a gente vem aqui cultuar Jesus. Todos os domingos. Amém? E eu começo essa palavra do culto de Natal, como começou Deus. Gênesis. Livro de Gênesis quer dizer princípio. E aqui, Deus, ele começa. No princípio, Deus criou os céus. O que é criar? Criar é fazer existir do nada. É como se você resolvesse escrever um livro no começo do ano. Esse livro terá um começo, meio e fim, sim ou não? Esse livro terá personagens. E você vai ser o quê? Soberano desse livro. Então você vai criar os seus personagens, você vai criar a sua história. Se o mocinho vai morrer no final da história, isso deve a quê? A você. É você que vai determinar o quê? O fim da história. É você que vai determinar aquilo que vai ser escrito no livro. E é por isso que aqui se explica a soberania de Deus. A história que está contada nesse livro é dele. É só dele. Então ele é soberano. Ele é soberano por toda a criação. Ele é soberano pela minha vida. Ele é soberano pela sua vida. Ele é soberano por toda a existência, por toda a terra. E além de Deus criar o mundo, o Espírito dele se movia. O Espírito de Deus é o quê? É o sopro. Os engenheiros mecânicos aqui presentes sabem que sopro, que vento é também a pneuma. Não é? Então tem uma área da engenharia que se chama pneumática. Então nós estudamos dentro da engenharia o quê? Os eventos que geram o quê? Que são gerados pelo ar, pelo vento, pela pneuma. Então a palavra de Deus diz que o Espírito Santo ele pairava. E esse mesmo Deus, ele nos ensina aqui que então Deus disse: haja luz, e houve luz. Ele disse, haja luz e houve luz. Deus disse é o que? É a palavra. O Deus disse é o verbo. Então quando Deus criou, ele fez: João, seja colocado no ventre da sua mãe Janete. Então ele soprou através do Espírito Santo. E a palavra que fez com que eu fosse colocado no ventre da minha mãe foi o quê? O verbo. E o verbo é Jesus Cristo. É por isso no Evangelho de João, a palavra de Deus diz que todas as coisas foram feitas através dele.
Dele quem? Do Jesus, da palavra, do verbo que se fez carne. Então é a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo em harmonia. Amém ou não? Então Deus soprou. O Deus Criador, Ele soprou. O Espírito Santo é o sopro. E o que é feito é a palavra, é o verbo, que é Jesus Cristo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, criando todas as coisas. E Ele foi criando e foi falando o quê? Isso é bom. Isso é bom. É bom. O casamento é bom. Amém ou não? Ser avô é bom. E tudo que Ele foi criando, Ele sempre foi falando, puxa, isso é bom. E o objetivo de Deus, como um pai, é se relacionar bem com a sua criação. Então o Dudu e a Angélica, um dos sonhos deles é o quê? Ter intimidade. Sim ou não? Com a Isabela. Eles vão amar essa menina e eles querem que essa menina ame eles. Não é assim? Então nós criamos os filhos, nos esforçamos bastante. Só que a gente é recompensado, porque eles se formam, viram meninos bonitos, sadios, fortes. Sim ou não? Esse é o nosso objetivo. E aí depois eles casam, depois eles têm filhos. Amados, Deus não é diferente do que eu e você. Deus, Ele quer que todos se relacionem bem com quem? Com Ele. Não seria frustrante se a Laurinha não se relacionasse bem comigo? Sim ou não? Então o que Deus quer é que eu e você, como um filho, tenha intimidade com Ele. Só que qual é a história? A história é que quando Deus cria o mundo e o homem, esse filho, ele desobedece. E às vezes, quando o filho desobedece, ele recebe o quê? Algumas chineladas. Na minha época, era a Havaiana. Sim ou não? Você lembra da Havaiana? Era o artigo que a minha mãe mais comprava em casa, era a Havaiana. Por quê? Porque nós às vezes somos desobedientes. Vocês não lembram da Havaiana, vocês são mais novos, né? Por quê? Porque existe o quê? Às vezes nós somos desobedientes. Então, os primeiros filhos, quando Deus assim os criou, eles foram desobedientes. E eles foram lançados fora da onde? Do paraíso, de tudo aquilo que Deus tinha o quê? Para eles. E nessa mesma história, Deus, Ele determinou que essa volta à intimidade, que essa volta à comunhão, seria através de sangue, seria através de sacrifício, seria através de um sangue de inocente. Então, até chegar a Jesus Cristo, a restauração dessa intimidade era feita através do sangue, do cordeiro, do boi, da vaca, enfim. Um sacrifício limpo, era oferecido sempre o melhor. Então, durante todo o Antigo Testamento, até a chegada de Jesus Cristo, esse retorno do relacionamento à intimidade era feito através do cordeiro. Mas quis Deus, quis a palavra, quis Deus que esse verbo, ele se tornasse o quê? Carne. Então o próprio Deus, ele encarnou, ele se deixou encarnar. O único objetivo de Deus encarnado, Jesus Cristo, é oferecer. Se oferecer em sacrifício. E todos aqueles que em fé acreditarem que Jesus é o Cristo, retornarão com o quê?
com essa comunhão e com essa intimidade. E Deus, Ele é tão perfeito, que Ele foi perfeito até no nome Jesus Cristo. Jesus Cristo quer dizer o quê? Jesus é Deus salva. E Cristo é o quê? Ungido, o Messias. Então, na verdade, o nome Jesus Cristo é o quê? É o Deus que salva, é o Deus que restaura, é o Deus que dá luz, é o Deus que dá a criança, é Deus que dá a faculdade, é Deus que cura, é Deus que liberta, é Deus que faz com que nossos filhos entrem na faculdade. A gente não sabe como vai pagar, mas Ele... Então, na verdade, amados, Jesus Cristo é o Deus que salva. Jesus Cristo, Ele é a palavra. Absolutamente nada do que foi feito seria feito sem Ele. E hoje, neste culto, que nós viemos aqui para quê? Para cultuar o menino Jesus. Nós viemos aqui cultuar Jesus Cristo. Nós vamos fazer duas perguntas. A primeira pergunta é: quem é Jesus Cristo para Deus? Se você fosse perguntar para Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo para Deus? Ele responde através do quê? Da palavra. São 66 livros. Em cada livro, Deus apresenta Jesus. Porque no Antigo Testamento, Jesus virá. No Evangelho, Jesus veio. Nas cartas, Jesus voltará. E no Apocalipse, Ele voltará e reinará eternamente. Então, o grande objetivo, primeiro, desse culto, é responder para Deus, quem é Jesus? Em Gênesis, Jesus Cristo é a semente da mulher. Em Êxodo, é o Cordeiro Pascal. Em Levítico, é o sacrifício expiatório. Em Números, é a rocha ferida. Em Deuteronômio, é o fiel profeta. Jesus Cristo em Josué é o príncipe dos exércitos. Jesus Cristo em Juízes é o libertador divino. Jesus Cristo em Rute é o parente redentor. Jesus Cristo em 1 Samuel é ungido, é a nossa vitória. Jesus Cristo em 2 Samuel é o filho de Davi, é aquele que vai se sentar ao trono eternamente. Pela palavra de Deus, em 1 e 2 Reis, Jesus Cristo é o rei que governa, é o rei eterno. Quando nós vamos para Esdras, Jesus Cristo é o restaurador, Ele restaura o templo. Em Neemias, Ele é o restaurador da nação. Quando Esther escreve o livro, inspirada pelo Espírito Santo, ela escreve que Jesus Cristo é aquele que conserva a nação. Em Jó, é o nosso Redentor vivo. Em Salmos, todo salmo é o louvor de Israel. Amém ou não? Todos os 150 salmos, Jesus Cristo é apresentado como louvor de Israel. Em Provérbios, a sabedoria. Em Eclesiastes, que foi dito aqui, o grande mestre. E Jesus Cristo, Ele vai sendo apresentado em todos os livros, em cantares, em Cântico do Cântico, Ele é o amado. Em Isaías, leia Isaías, são 66 capítulos. Isaías apresenta Jesus como servo sofredor. Jeremias, o criador da nova aliança. Lamentações, o homem das dores. Ezequiel, o profeta Ezequiel, apresenta Jesus Cristo como a glória de Deus. Em Daniel, a vinda do Messias. Oséias é o que quebra o poder da morte. Joel, a esperança de Israel. Amós, o lavrador. Obadias é o Salvador. Dias melhores virão com Jesus Cristo. Jonas, o ressuscitado. Miqueias, o reinar em Israel. Naum,
o que leva a boas novas, como foi dito. Abacuque, Jesus Cristo é apresentado como Santo Deus. Sofonias, o Senhor que está no meio de ti. Ageu, o desejado das nações. Zacarias, o poder justo. Malaquias, o sol da justiça. Aqui completamos todos os livros do Antigo Testamento. Em cada um, Deus apontando para quem? Para Jesus. Esse é meu filho, esse é o Redentor, esse é o Salvador. Amém ou não? Amém ou não? É esse. Ele virá, ele vai curar, ele é o Redentor, ele vai te dar a oportunidade de formar na faculdade. Você vai ser pai, você vai ser avô. Amém ou não? Ele vai te proteger, ele vai te guardar. Aí Jesus Cristo nasce, como foi dito aqui. Em todos os evangelhos aparece o nascimento de Jesus. Em Mateus ele é o Rei dos Reis. No evangelho de Lucas ele é o Filho do Homem. No evangelho de Marcos ele é o servo. No evangelho de João ele é o Filho de Deus. Em Atos ele é o doador do Espírito Santo. Quando Jesus Cristo fala, eu vou agora. Eu estou voltando ao Pai, mas eu deixo a vocês quem? Eu deixo a vocês quem? O Espírito Santo. E o Espírito Santo vai te dar poder para você pregar, para você falar. Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e nos confins. E é Ele que vai fazer com que você seja convencido, como eu fui, de que Jesus é o Cristo, de que Jesus ele é o Messias. Não depende de você, depende do Espírito Santo. A você e a mim basta o que? Ter fé e acreditar que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. E depois de Atos, vem todas as cartas paulinas, todas elas. Romanos, Jesus Cristo é apresentado pela justiça do crente. Coríntios, a santificação do crente. 2 Coríntios, a graça de Deus. Gálatas, a liberdade do crente. Efésios, ele é toda a armadura. Filipenses, a alegria do cristão. Colossenses, a plenitude da divindade. 1 Tessalonicenses, ele é o meu conforto e o seu conforto. 2 Tessalonicenses, ele é fiel, ele é justo. Em 1 Timóteo, ele é o único mediador entre Deus e o homem. Tito, é a bem-aventurança da esperança. E ele continua escrevendo. E Paulo, sendo inspirado pelo Espírito Santo, escreve todas as cartas. Nós vimos durante 6 meses Hebreus. Em Hebreus, Jesus Cristo é apresentado como? Como? Amados, nós tivemos 6 meses de escola bíblica. Hebreus, Jesus Cristo é apresentado como? O sumo sacerdote. Muito obrigado. Amém? Todo Hebreus, todo ele, de um povo que queria retornar do cristianismo ao judaísmo. Nós ficamos 5, 6 meses estudando que Jesus é o sumo sacerdote. Quando Tiago, meio-irmão de Jesus Cristo, escreve a sua carta, ele apresenta Jesus Cristo como doador da sabedoria. Em 1 Pedro, a pedra principal aos engenheiros civis é o quê? É a coluna, é o suporte, é a viga mestra. Naquela época se chamava o quê? A pedra principal. Em 2 Pedro, a preciosa promessa. 1, 2 e 3 João, a vida, a verdade e o caminho. Em Judas, Jesus Cristo é o advogado. É Ele que advoga por nós. Amém? E Jesus Cristo, Ele vai sendo apresentado por Deus. Até que chega Apocalipse. O último livro da Bíblia. Apocalipse quer dizer revelação. A revelação que Jesus Cristo, Ele voltará. Ele não só voltará, mas Ele reinará eternamente. E aí bastam 2 caminhos. E já foi dito aqui.
O caminho daqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E o caminho daqueles que não creem. Então hoje, nós estamos o quê? Festejando. Só tudo isso. Jesus é só tudo isso. Jesus, Ele é tudo. Eu poderia aqui, amados, ficar mais um bom tempo, mas eu escolhi algumas a mais, porque Jesus Cristo, Ele é o alfa e o ômega. Jesus Cristo é o Emanuel, é o Deus comigo e Deus contigo. Amados, Jesus Cristo é a luz do mundo. Eu fiquei 44 anos na escuridão. 44 anos na escuridão. Minha família arrebentada, meus filhos mal olhavam para mim, a minha mulher querendo se separar, e de repente veio a luz. E eu não larguei mais dele. E nem vou largar. Porque Jesus, Ele é a rocha, irmão. Ele é aquele que te dá fundamento. É aquele que te segura, é aquele que te guarda. Jesus é o começo, Jesus é o fim. Jesus, o Cristo, Ele morreu por você. Ele morreu por mim. E eu não entendia isso. Por que alguém vai morrer por mim? Mas Ele assim o fez. Porque é a história de Deus. A história de Deus que Ele contou. É exatamente assim que Jesus Cristo se apresenta. Ele é o mestre, Ele é o que ensina, Ele é o que corrige, Ele é o que dá palmada. Mas Ele é Deus. Ele é o Senhor e Ele é o Salvador. Nesses anos de convertido, anos de luta, é verdade. Por quê? Porque o que Jesus quer é que você tente seguir a palavra dele. E nós, quando nos convertemos, nós temos muitos vícios. Amém ou não? Nós temos muita coisa a ser trabalhada. E é justamente isso que Jesus quer. Que a gente melhore. Que a gente melhore como profissional. Que a gente seja advogados exemplares. Que a gente seja pais exemplares. Mães exemplares. Que a gente seja justo. Que a gente seja fiel às nossas esposas. Amém ou não? Que a gente seja fiel a quê? A sua palavra. E por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o seu único Filho, para que todos aqueles que nele crescem não perecessem, mas tivessem vida eterna. Foram alguns minutos apresentando Jesus o Cristo, apresentando a história de Deus. Muitas você conhecia, muitas eu acredito que não. Mas se você fosse resumir esse livro, seria: essa é a vida de Jesus. Essa é uma vida de amor. Essa é uma vida de restauração. Jesus quer te restaurar. Quer me restaurar. Ele continua me restaurando. Jesus continua me ensinando. E uma das coisas que Jesus Cristo mais trabalha no meu ser é a humildade. Amém ou não? Então que em nome de Jesus Cristo, essa palavra ela entre no seu coração. Porque Deus, Ele acaba de responder a pergunta: quem é Jesus Cristo? Para Deus. E Ele respondeu. Agora eu vou fazer a segunda e última pergunta. Quem é Jesus Cristo para você? Quem é Jesus Cristo para você? Quem é Jesus para você? A motivação de você estar hoje aqui é Jesus. Ela tem que ser Jesus. A motivação de você viver tem que ser Jesus. A motivação de você ir trabalhar tem que ser Jesus. A motivação de você se relacionar tem que ser Jesus. A motivação de você criar um filho tem que ser Jesus. A motivação de você trabalhar tem que ser Jesus.
Eu só oro, e como venho orando toda semana, para que Deus fale com cada um de vocês. Que você saia daqui, pelo menos com um atributo. Só um. Mas eu oro mesmo que você saia daqui falando, crendo e verbalizando: Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. É o que eu oro. É o que eu oro. Não, pastor, mas eu já recebi, Amém. Verbalize de novo. Hoje é dia dele. Hoje a igreja está festejando e comemorando o dia de quem? De Jesus. Então nós vamos orar, eu gostaria que você verbalizasse: Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador, Jesus é o meu restaurador, Jesus é aquele que me guia, aquele que me orienta, é aquele que restaura, aquele que guarda. Amém? Que essa palavra, ela entre no seu coração. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai,